Ok, irmãos, estamos começando aqui a nossa transmissão ao vivo pela nossa página do Facebook. Eu vou compartilhar o link aí da nossa reunião de doutrina, né, nosso estudo, no chat aqui da nossa transmissão. E também vou pedir um tempinho para a gente conseguir compartilhar com os irmãos que estão lá no WhatsApp e também nas nossas outras redes sociais. Irmãos, então, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor seja conosco. Nós estamos estudando os 10 mandamentos, a lei de Deus. Com a ajuda de Deus, hoje eu espero terminar o primeiro mandamento, que já começamos há um bom tempo a estudar o primeiro mandamento. Então eu devo encerrar hoje o estudo do primeiro mandamento da lei de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Então eu devo encerrar hoje. E com a ajuda de Deus, então, vamos iniciar o segundo mandamento na próxima quinta-feira, né? Então vamos estar caminhando aí nos 10 mandamentos. Certo? Já compartilhei no nosso perfil. Deixa eu ver aqui no grupo da igreja do Facebook. Deixa eu ver aqui se já está transmitindo. Já está ao vivo lá também. Certo, então, compartilhar aqui no WhatsApp. Já compartilhado aqui no nosso grupo do WhatsApp. Deixa eu compartilhar aqui em outros grupos aqui, rapidamente. Ver se a gente consegue aqui mais algumas presenças aqui online. Embora... Agradecemos a Deus aqui pela vida dos irmãos presentes também, pela graça de Deus. Ok, irmãos, já compartilhei o link aí. Então já estamos ao vivo, o link compartilhado. Deixa eu ver aqui no Telegram, ainda não, deixa eu compartilhar aqui no Telegram. Ok. Será que caiu aí? Eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar aqui a gravação, começando agora, foi bom. Eu estou gravando aqui também no meu computador, caso a nossa internet caia, pelo menos a partir de agora que eu comecei a gravação, a gente pode publicar depois. Irmãos, vamos então iniciar propriamente nosso estudo. Então, nós vamos encerrar hoje o estudo do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Eu coloquei um título aqui na nossa lição, mas são vários pecados aqui que nós vamos ver, pecados contra o primeiro mandamento, mas eu coloquei aqui aula 11, nossa 11ª aula, o pecado de fazer os homens senhores da nossa fé e da nossa consciência. Então esse é um título aí da nossa aula, né? Palavra de Deus é a nossa base, símbolos de fé. Nós estamos usando o Catecismo Maior comentado, é o material da nossa lição. E o primeiro verso que eu vou citar aqui, o versículo base, está em Mateus 23:9. Mateus 23:9 diz assim: ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Então Jesus Cristo... Ele vai falar também, ninguém chamei de guia, né, de mestre. Mas esse versículo, o catecismo nos cita ele. Ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Então o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. E a pergunta 105 é uma continuação da pergunta que nós vamos ver agora aqui, né, e a parte final da pergunta. A pergunta diz assim:
Quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? E a resposta: os pecados proibidos no primeiro mandamento são fazer os homens de senhores da nossa fé e consciência, desdenhar e desprezar Deus, segundo pecado aqui de hoje, desdenhar e desprezar Deus e seus mandamentos, resistir e contristar o seu espírito, o descontentamento e a impaciência para com as dispensações de Deus, acusá-lo neciamente pelos males com que ele nos inflige e atribuir o mérito de qualquer bem que sejamos, tenhamos ou façamos à sorte, aos ídolos, a nós mesmos ou a qualquer outra criatura. Então tem uma lista de pecados aqui que nós vamos considerar eles. Temos os versículos também, né? Então eu vou ler aqui alguns versículos antes de irmos para a exposição desses pecados. 2 Coríntios 1, 24. Paulo diz lá em 2 Coríntios 1, 24, esse versículo é a base para não fazer os homens senhores da nossa fé e consciência. Paulo diz lá: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Então, o próprio Paulo, apóstolo, diz: não temos domínio sobre a vossa fé. Né? Paulo diz isso. Deuteronômio 32, 15, o pecado de desprezar Deus e seus mandamentos. Mas engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Então Deus está criticando aqui o povo, né, que depois que ficou bem, né, prosperou, abandonou a Deus, depois da prosperidade. Os pecados de resistir e entristecer o Espírito Santo, em Atos 7:51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então esse é outro pecado, o endurecimento de coração. Salmo 73, de 2 a 3, o pecado do descontentamento sobre as dispensações de Deus e de acusá-lo neciamente. O salmista diz ali no Salmo 73, diz o seguinte: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então aí é uma atitude, né, de descontentamento. O salmista estava olhando para o ímpio, para a prosperidade do ímpio, e ele quase se desviou, ele sentiu inveja. Ele achou assim: Deus está fazendo melhor para o ímpio do que para mim. Sentiu inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Também é pecado atribuir qualquer evento da nossa vida ao acaso ou aos ídolos ou a nós mesmos. Lá em 1 Samuel 6, de 7 a 9, 1 Samuel 6, vocês lembram lá que 1 Samuel, a arca da aliança foi cair na mão dos filisteus, né? E aí os filisteus, eles começam a ser punidos com úlceras. E também tinha ratos ali, que eles entenderam que os ratos estavam espalhando aquela peste. E eles querem devolver a arca, né, e são orientados a colocar os bezerros ali sobre um carro de boi, para ver o que ia acontecer. E a vaca, que tinha bezerro desmamado, foi exatamente na direção da terra de Israel, ou seja, não foi por acaso. Né? Então eles fizeram um teste, né, para ver para onde essa vaca ia, essas vacas, e elas, contrariamente à sua natureza, não voltaram para os filhotes, mas foram em direção à terra de Israel. Então não foi acaso. Também outro verso que fala que a gente não pode atribuir o nosso sucesso aos ídolos está em Daniel 5:23. Diz lá, Daniel 5:23: e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu e teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles.
Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então, aquele Deus caldeu, ou aquele rei caldeu, né, o sucessor de Nabucodonosor, ele não deu glória a Deus, mas aos ídolos, né, pelo seu sucesso, ali como rei de um império. Deuteronômio 8,17 diz: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Então isso é idolatria, atribuir aos ídolos a minha prosperidade ou a minha capacidade, certo? Ou atribuir ao acaso. Isso é negar a Deus, o Deus vivo. Né? Lá em Abacuque 1,16, falando também dos caldeus, lá diz o seguinte: por isso oferece sacrifício à sua rede e queime incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Então eles idolatravam seus instrumentos de guerra, né? A sua rede, a sua varredura, né? Então isso é idolatria. Atribuir à inteligência, aos ídolos, ao acaso, o nosso sucesso. Ok, irmãos, então alguns versículos aí, temos aí o catecismo, né, os pecados aí, citados, né, já. Então agora nós vamos conversar um pouco sobre esses pecados aí contra o primeiro mandamento, ok? Então vamos lá. Primeiro lugar, primeiro ponto aqui. O que quer dizer fazer dos homens os senhores da nossa fé e consciência? O que é isso? O que significa isso? Então, os nossos irmãos lá, os teólogos de Westminster, né, os puritanos, homens de Deus, pastores de almas, né, expondo a lei de Deus, eles conectaram ao primeiro mandamento esse pecado, contrário ao primeiro mandamento, que é fazer dos homens senhores da nossa fé e consciência. Mas o que é isso? O que é que significa isso? Significa fazer de meros seres humanos as autoridades da nossa religião, de modo que cremos no que dizem para crer e fazemos o que nos dizem para fazer. Então, qual é esse pecado? A pessoa procura uma igreja, senta no banco e o que disser lá ele vai fazer sem investigar na Bíblia, sem querer ver na palavra de Deus. Isso é idolatria. Isso é quebra do primeiro mandamento. Fazer de homens autoridade sobre a nossa vida, sobre a nossa religião, certo? Crer no que esses homens estão dizendo, não por causa da Bíblia, dos ensinamentos da palavra, mas por causa da influência ou instrução dos homens. É porque o grande pastor fulano de tal, bispo tal, apóstolo tal, né? Hoje em dia tem muito esse movimento apostólico, né? Então muita gente segue o que alguém que tem uma pretensa autoridade diz e torna essa pessoa senhor da sua consciência. É como a gente leu no primeiro verso base: a ninguém chameis na terra pai, ou guia, ou mestre. Há um sentido que nós temos, né, pastores, mestres na igreja, mas há um sentido em que só quem nos ensina é Deus. Nós devemos ser ensinados pela palavra de Deus. A verdadeira instrução da igreja tem que ser a instrução bíblica, não é as ideias de homens, né? E então isso é fazer dos homens senhores sobre a nossa fé e a nossa consciência. Mas por que isso é errado? Por que é errado fazer isso? Porque toda autoridade meramente humana é falível e por isso não podemos nos submeter a ela irrestritamente para crer e obedecer sem inquirir o que ela ensina. A única regra infalível de fé e prática está aqui: a autoridade suprema, sola Escritura. Somente a Escritura. Então essa é a fé evangélica, essa é a fé reformada, genuína. O que foi a reforma? O retorno, a autoridade da Escritura, né, e
e tudo emanando, toda a autoridade da igreja procedendo da Escritura, não de concílios ou homens, né? Claro que quando os concílios falam de modo bíblico, ou os pastores ensinam de modo correto e bíblico, então Deus está sendo, a palavra de Deus está sendo exposta, né? Ensinada. Então, nós devemos nos submeter sem restrições à palavra de Deus, crer na palavra de Deus, obedecer os seus ensinos, sem questionar o que for bíblico, o que é a lei de Deus, o que é comprovadamente bíblico, que nos é ensinado, nós devemos crer, aplicar a nossa vida, obedecer, né, porque vem de Deus, tem autoridade, procede de Deus. Mas nós não podemos fazer o mesmo com a autoridade humana. Mas é certo inquirir, perguntar sobre o que está sendo ensinado. Se o que está sendo ensinado tem base bíblica, ou qual a base bíblica, ou por quê. Então, nós, como igreja cristã, não temos que ter medo das perguntas. E devemos mostrar na Bíblia, ter base bíblica, argumentar com base na palavra de Deus, responder a quem levanta objeções. Então veja, irmãos, isso aqui é para nós como igreja, nós não temos que nos impacientar, ficar impacientes, quando as pessoas levantam objeções. O que apenas eu tenho observado é que às vezes a pessoa ela vai para uma seita lá, e lá na seita ela submete a tudo, né? Às vezes. E aqui na nossa igreja, às vezes, só objeções, né? E tem muita coisa que a gente já está mostrando ali na Bíblia e a pessoa tem dificuldade de entender, né? Mas nada contra as objeções, né? Nós temos que ter o entendimento de que realmente assim, é até sadio, saudável as objeções. Porque nós queremos que as pessoas venham para a nossa comunhão, para a nossa irmandade, entendendo o que elas estão fazendo. Elas têm que vir por entender que é bíblico o que nós cremos e pregamos. Então, não é só por causa da nossa placa, porque é bonitinha a sarça, ou porque a igreja presbiteriana é antiga. Não é só por causa disso. É por causa é uma igreja bíblica, que prega a Bíblia. E as pessoas têm que ser convencidas pela autoridade da Escritura. Não é porque temos os melhores pregadores ou a melhor doutrina apenas, embora isso tenha a sua importância. Então as pessoas têm que submeter à autoridade de Deus na palavra. E aí entra a oração, né? Entra a obra do Espírito, que é quem vai ensinar e convencer essas pessoas. Então jamais é correto a pessoa dizer, não, eu vou vir para a igreja só porque o pastor é muito instruído, ou tem mestrado, doutorado, e o que ele diz então está correto, porque é ele que está dizendo. Não é qualquer um, é um pastor ordenado. Não. Embora não é ruim que tenhamos pastores sérios, que estudam, que são dedicados, mas a nossa fé não pode estar baseada na autoridade humana, mas na palavra de Deus, na obra do Espírito em nosso coração. Que grande e influente instituição exige que todos em toda parte aceitem os seus ensinamentos e mandamentos irrestritamente? A igreja de Roma, né? Existe esse conflito aí, e a gente cita a igreja de Roma, porque é de onde surgiu a reforma e ela representa todos aqueles que usam da autoridade humana. Então a igreja de Roma alega que os seus pronunciamentos equivalem à voz de Deus. Então para eles o que o Papa, os concílios dizem é palavra de Deus, tem que ser seguido, aceito, inquestionavelmente.
Então, é por isso que a igreja protestante saiu. Houve uma divisão, né? Por causa disso, há uma diferença aí fundamental de base de autoridade. E é por isso que nós não somos mais romanistas, né? Não estamos na igreja romana, e é por isso que é pecado retornar à igreja católica romana, como alguns estão fazendo. E qual é a base, geralmente, desse conflito e de muitos que voltam para a igreja romana? Não, a igreja católica está certa por causa dos pais da igreja. Começam a estudar, às vezes, ali os pais da igreja, nada contra, né? E nós também devemos estudar os pais da igreja, Agostinho, mas não é a antiguidade de um ensino que torna ele correto, ou a tradição meramente, certo? Então, muitos vão dizer que a igreja católica é a igreja genuína que Cristo deixou, e nós entendemos que ela se afastou do fundamento bíblico, a autoridade bíblica da palavra de Deus. Então, o protestante que sai da igreja protestante abandona, ele está abandonando o sola escritura, somente a escritura. Porque a religião católica romana não crê, a autoridade deles não está baseada somente na Bíblia, mas nos ensinamentos da igreja. E você que é católico, saiu da igreja protestante e foi para a igreja católica, você tem que aceitar o que a igreja católica diz sem questionar. Não pode questionar, você não tem autoridade, você tem que submeter, como se fosse Bíblia, o que está sendo dito ali pelos concílios, pelo Papa e etc. E isso equivale a fazer os homens senhores da nossa fé e consciência. Agora, isso pode acontecer em igreja protestante também? Pode. E nós não defendemos, caso isso aconteça. São os membros das igrejas protestantes, de alguma maneira, culpados desse pecado? Sim, infelizmente. Muitos protestantes não buscam se instruir na palavra. Muitas igrejas não ensinam, né, e muitos não estão preocupados com uma instrução bíblica sadia, um evangelho bíblico, uma doutrina saudável. Então, muitos protestantes não sabem da razão da sua esperança. Eles vão responder, não, lá na igreja é assim, é costume, é o que a igreja ensina. O meu pastor disse. A gente vê no nosso meio reformado também, né? A procura, não, vamos ver o que é que o pastor, a gente tem essa coisa no coração, não, o que é que o pastor tal disse, como se isso resolvesse a contenda. Calvino disse, nada contra, quando Calvino acertou muito, né? E é bom que leiamos Calvino, mas nós não podemos ter os concílios, as opiniões de homens santos, né, mesmo que sejam homens santos, como fundamento final da nossa fé, fazer dos homens senhores da nossa consciência. Então, muitos protestantes têm uma alma católica, estão na igreja protestante, mas se submete a costumes, ensinamentos e regras das igrejas. O que pastores dizem, sem investigar se está na Bíblia, se é certo ou errado segundo a Bíblia. Quem tem que ser o senhor da sua consciência é Deus falando na palavra. Não é ficar procurando o que pastor fulano de tal disse, porque se tiver errado, é você e Deus que vai responder. Então, isso é fazer das igrejas e ministros senhores da nossa fé e consciência. Então, cada crente tem que investigar a Bíblia, orar, estudar a palavra, avaliar, vir para o estudo, para a igreja, ouvir a pregação, mas como os de Bereia.
avaliando o que está sendo ensinado, se é bíblico, se tem base bíblica, se é verdadeiro. Então, a nossa igreja protestante, digamos assim, está passando por uma crise, porque há um abandono da Bíblia e as pessoas têm abraçado, então, um tradicionalismo muito forte nas nossas igrejas. Então, isso é pecado contra o primeiro mandamento. Podemos respeitar os eruditos, bons teólogos, ouvi-los, né? Mas sempre buscando na Bíblia o tribunal final e supremo para resolver as questões é a própria palavra, o Espírito falando pela palavra. Outra pergunta: existem igrejas protestantes que tentam exercer autoridade sobre a fé e a consciência das pessoas? Sim, muitas existem. Isso é um sinal terrível, irmãos, de apostasia, é um sinal maligno, que algumas grandes e influentes denominações, que antes consideravam a palavra como a única autoridade sobre a fé e a consciência dos homens, agora estão chegando a considerar, no maior ou menor grau, a voz da igreja como equivalente à voz de Deus. Então, nós temos que vigiar e orar. A nossa igreja, nossa confissão de fé, ela começa com um capítulo da Bíblia. A Sagrada Escritura é a nossa regra de fé e de prática. Mas, sorrateiramente, nós vamos invertendo as coisas. Então, quem é o Supremo Concílio? Deveria ser o Supremo Concílio para nós, a Bíblia. A Bíblia deveria ser o nosso tribunal final de apelação. Então, a Bíblia é a nossa autoridade. Depois, nossos símbolos de fé como interpretação da Bíblia, interpretação fiel. Depois, o Supremo Concílio. Pastores eruditos, dedicados, né, respeitáveis, poderiam ter uma posição, mas a Bíblia em primeiro lugar. Isso vai sendo invertido. As pessoas vão colocando o Supremo Concílio acima da Bíblia. O que o Supremo Concílio disser está resolvido, mesmo que seja antibíblico. E isso, irmãos, é abandonar a reforma, abandonar o protestantismo. O presidente disse, nem presidente... Nós temos moderador, o presidente do Supremo Concílio é o presidente do concílio, não é o presidente da igreja. Nós somos presbiterianos, conciliares. Então, muita gente fica indo atrás do que o presidente falou, não sei quem falou, enquanto nossa igreja fala de modo conciliar, e a autoridade suprema é a palavra. Claro que nós temos símbolos de fé que são bíblicos, né? Até que se prove o contrário, eles são um guia para nós, né? de interpretação da palavra, uma exposição das nossas doutrinas. Então ele está dizendo aqui que muitas denominações agora estão abandonando a Bíblia, tirando a Bíblia dessa posição de autoridade maior, estão colocando no lugar os seus concílios e tudo. Então, essas denominações estão começando a exigir dos seus ministros obediência absoluta. O Supremo Concílio falou, acabou. Você tem que obedecer e ponto final. E se a decisão não for bíblica? Não, o presidente da denominação falou, acabou. O presidente falou. Então, irmãos, isso não é presbiterianismo, isso não é bíblico também. Ele diz aqui, o comentarista que estamos seguindo, né, então muitos aí seguem, agora muitas denominações querem seguir a ordem de um indivíduo só. E ele diz uma denominação muito grande e proeminente decidiu alguns anos atrás desobedecer ao mandamento dos tribunais da igreja
decidiu que desobedecer ao mandamento dos tribunais da igreja era um pecado da mesma natureza que impede alguém de participar da ceia do Senhor. Então, os concílios erram. A nossa confissão de fé tem um capítulo que fala disso, que os concílios podem errar. Na medida em que a voz da igreja torna-se cada vez mais importante, a palavra de Deus é considerada menos importante. Então, irmãos, isso é o que o catolicismo faz. E muitas igrejas protestantes também inverteram, já viraram essa mesa aí. E a nossa denominação, nós temos que ter cuidado também com isso. Na verdade, a voz da igreja tem peso e autoridade para ser crida e obedecida somente quando está de acordo com a palavra escrita de Deus. Aí sim. Então nós somos presbiterianos, né, estamos na nossa denominação por crermos que é uma denominação bíblica, que a palavra de Deus é a regra de fé e de prática. E aí nós temos que ter muito cuidado, né, quando nós estamos aí desejando, e isso é saudável, retornar aos nossos símbolos de fé, mas sempre deixar claro isso, que os nossos símbolos de fé são bíblicos, e o nosso retorno a eles é porque eles são bíblicos, não é porque eles são maiores do que a Bíblia, né? Então a Bíblia é a nossa regra de fé maior. Ok? Não sei se está, vamos ver aqui se a transmissão está tudo em paz aqui, está transcorrendo, aparentemente sim. Boa noite aí aos irmãos participantes, né? Irmã Josi, boa noite, minha irmã Helenice, graça e paz, né? Boa noite, está indo lá para a igreja de Pirá, nossa irmã lá de Pirá, irmã Helenice Carvalho, né? Vai lá, minha irmã, ouvir lá, pastor Ivan, saudações lá para os nossos irmãos lá de Pirá. Irmão Maxwell, graça e paz, irmã Helenice, né? 7h30 já, minha irmã, vai lá, corra lá para não perder, né? Como aqui é mais cedo. Irmã Magnólia, irmã Zuleide, irmã Mônica, né? Deus abençoe a todos aí, nos acompanhando. Aqui nossos irmãos presentes também, ok? Vamos seguindo então, daqui a pouco eu vou abrir para pergunta, eu não vi nenhuma pergunta ali na internet. Eu vou encerrar aqui essa primeira parte para abrir para perguntas. Aqui agora, irmãos, nós vamos para outro pecado, né, que é o pecado de desprezar Deus e seus mandamentos. Nós não devemos nem nos submeter a homens, mas ao mesmo tempo, quando a igreja é fiel e está ensinando corretamente a lei de Deus, os mandamentos, quando a igreja está sendo fiel, é pecado desprezar a Deus e seus mandamentos. Isso é um desacato à autoridade de Deus, né? Considerar Deus e sua vontade como menos importante que nossos desejos humanos e egoístas, que as opiniões de nossos iguais, que as ordens do governo, etc. Então, não importa o que pastor tal disse, se você está sendo ensinado pela Bíblia, se está sendo instruído a você, ensinado de modo correto, então você não pode desprezar ou desdenhar um ensino bíblico, porque você tem uma opinião pessoal diferente, ou alguém que você leu ou ouviu pensa diferente, porque quem deve ter a autoridade final é Deus, certo? Não um pastor muito amado ou qualquer outra pessoa, certo? Então, isso é impiedade, desdenhar Deus e seus mandamentos. Porque é pecaminoso o descontentamento e impaciência para com as dispensações de Deus. Então aqui é outro pecado, né? Que é quando a gente fica impaciente com as tribulações, as dificuldades. Isso é um tipo de incredulidade, né? Quando deixamos de crer nas promessas de Deus. Então Deus revela na sua palavra promessas, e que Ele é soberano na sua providência. Então, nós devemos estar dispostos a nos submeter à sua boa mão, ao seu cuidado, né, à sua providência. Também é pecado acusar neciamente Deus pelos males com que Ele nos inflige? Sim.
Então, Deus é justo quando Ele manda aflições para nós. Então, quem somos nós para questionar o porquê, os motivos de Deus? Ele é sábio, Ele é justo, né? Ele sabe o que é melhor para nós, até mesmo algum sofrimento. E também aqui, por último, antes de abrir para perguntas, por que é errado atribuir a nossa prosperidade ao sucesso, ou sucesso ao acaso ou à sorte? Porque não existe acaso, né? Não existe sorte, não existe cara ou coroa, né? No final Deus é quem decide, depois de tirar as sortes. Então Deus pré-ordenou tudo quanto acontece, certo? Então nós não podemos atribuir nosso sucesso aos ídolos, a outra criatura, né? Ou à nossa própria força, mas devemos atribuir a Deus, né? Lembrar que somos criaturas de Deus, dependemos dEle, né? Ele é o nosso Senhor em todo momento, Ele que nos dá força, né? Para executarmos tudo. Irmãos, alguma pergunta aqui até essa primeira parte? Alguma dúvida? Alguma contribuição? Alguma contribuição dos irmãos? Se não, vamos seguir para a gente ir para o final. Diga lá, Mateus, depois Anderson. Então, Mateus perguntou aqui a situação do Supremo Concílio, né, quando algumas decisões são... nós não concordamos, não entendemos serem bíblicas, né? Ele citou o caso da... como é que a gente chama? Você conceder autoridade para uma irmã pregar na igreja, né, na ausência de oficiais. Então, Mateus, assim, eu entendo que tem algumas decisões dos concílios que a gente pode não seguir, e isso não afeta muito na prática, porque outras igrejas vão seguir, a gente vai seguir, mas vida que segue, né? Porque por exemplo, nesse caso aí, quem coordena a liturgia é o pastor, né? Então, enquanto isso não é, entre aspas, né, também não é pecado não permitir, mas para quem quiser permitir, abriu-se uma brecha que para a gente que é contrário, não concorda, né? Mas na nossa igreja aqui a gente não concorda, não pratica, né? A gente não vai praticar. Então, mas é uma questão séria. Então, assim, eu entendo que os concílios, os conselhos presbitérios têm que recorrer, né? Recorrer e não praticar, porque nós consideramos não ser bíblico. O grande problema é se isso for criminalizado, entre aspas, né? Punido ou perseguido. É quando isso começa a ser visto como rebeldia, transgressão, quando nós optamos não entrar. Então, talvez essa questão aí, embora ela seja uma questão, ao meu ver, séria, porque ela é brecha, ela abre porta para outras situações que podem surgir depois, né? Começa se permitindo pregar, se a mulher... As irmãs, com todo respeito, né? Até a gente deu um estudo sobre a questão da vocação da mulher, porque, na verdade, assim, eu estava até pensando isso essa semana, né? A verdade é que as pessoas elas veem a restrição como algo negativo hoje, né? Então,
Mas nem sempre a restrição de papéis é ruim. O nosso grande problema hoje, por exemplo, né, a gente tem hoje um aparelho que está aí, né, na nossa mão, o celular. Né? Às vezes, o grande problema hoje é que o celular faz tudo. Né? Antigamente ele só ligava. E às vezes você nem consegue extrair o melhor daquele aparelho, porque ele é justamente essa coisa de ser multitarefa, às vezes. Então, assim, o fato de Deus dividir papéis, né, o fato das irmãs não serem chamadas para o ministério, para a pregação e tal, eu não vejo isso como algo ruim para a mulher, nós não vemos, né, nós que cremos que isso não é bíblico. Pelo contrário, é algo até bom para as nossas irmãs, né, para o bem delas. Mas o fato é que a igreja tem que realmente ir para os concílios, né, quando a igreja decide aí permitir às mulheres pregar, porque se a mulher já prega, que a pregação é um dos principais meios de graça. A função de um pastor é o quê? Orar e pregar. Se a mulher prega, por que ela não? Se as irmãs podem pregar, por que elas não podem ministrar o sacramento? Por que não pode ser pastoras? Então, geralmente as igrejas que ordenam pastoras começam por aí. Né? Então, por isso que eu entendo que nós, como igreja, deveríamos, como concílios, presbitérios, subir com documentos, né, para o Supremo Concílio, para tentar retroceder aí essa questão. Mas a verdade é que muitos na igreja não gostaram da decisão, porque até tem pessoas que são a favor, né, dentro da nossa denominação é grande, né? Então tem regiões que as pessoas querem mesmo que seja liberado a pregação totalmente, não só quando não tiver oficiais, e também que talvez até as irmãs possam ser presbíteras, depois pastoras, etc. Então, esse é um problema. Então, começa lá no concílio. Né? Então, o papel nosso é não nos submeter àquilo que não é bíblico, né? Mas fazer o nosso papel cordialmente aqui na base, né, na igreja local, respeitosamente discordar e ir para os concílios, para tentar reverter lá, né? E esperar em Deus que isso seja, que voltem atrás, né? Eles voltem atrás, porque o catecismo é claro, que não há nenhuma brecha ali para um ministério feminino, né, de pregação, mas não há nada que dê base para isso, certo? Anderson, tinha pergunta? Isso, esse limite aí é que é o desafio, né? Saber até onde nós podemos ir com essas discordâncias, né? Com essas decisões, e ainda entender que a igreja ainda dá para considerar uma igreja cristã, continuar. Mas o que a gente vê é que, aqui, ó, pelo nosso estudo, pela base que estamos vendo aqui, é que é um flerte muito grande com a apostasia, quando a igreja começa a colocar o concílio acima da Bíblia e tomar decisões que de fato não tem base nenhuma nas Escrituras, e até mesmo nós temos, porque assim, nossos símbolos de fé, eles são como, tem uma figura aí na internet, assim, igreja sem credos ou catecismos, aí tem várias setas assim para todo lado, atirando para todo lado. Igrejas com catecismos e confissões são cercas, né, que nos impedem de... os símbolos de fé
eles nos mantêm ali num certo rumo. Então, quando a igreja ela começa a ignorar a Bíblia, esses marcos antigos, ela começa a ir para um caminho perigoso, né? Mas aí, pegando um gancho aqui na palavra de Anderson, então, nós somos irmãos. Então, um irmão, quando ele vê o outro em pecado, não é amor, ele simplesmente virar as costas e ir embora sem tentar fazer nada. Você falou aí do caso do marido e da mulher, né? Então vai ter um erro lá entre o casal. Então, o que é que o amor vai fazer? Você vai tentar abrir os olhos da pessoa para o erro. Então, a nossa denominação, né, denominacionalmente falando, nossa denominação está flertando com algo perigoso. Então, muita gente acha que a atitude pura, bíblica, é só virar as costas e abandonar o barco e jogar um monte de anátema, né, sobre a igreja, e é assim que resolve. E, biblicamente, não. Então, eu vejo que os irmãos fiéis que ficam, né, eu conheço, pelo que eu vejo dos irmãos, é uma atitude de entender que dá para andar mais uma milha, é uma atitude amorosa, né, de otimismo, de que pode haver um retorno à sobriedade de quem se afastou. Então, nós devemos fazer com zelo, com amor, tentar ganhar esses irmãos para a verdade, não desistir de cara, né? Então, não é algo fácil você chegar e desistir, né, da denominação. Então, eu vejo que, na verdade, há uma luta conciliar. Só que, às vezes, né, Mateus, lá no Supremo Concílio, nossa igreja é muito grande. Então, chega lá, às vezes não tem muito tempo, é muita coisa para resolver. Então, as questões teológicas, às vezes, são tratadas muito rapidamente. Não há uma discussão sobre essas questões. Então, nós temos padecido muito como denominação quanto a essas questões. Então, temos que orar e pedir a Deus que dê graça e sabedoria para que não nos desviemos, né, como igreja de Cristo. Irmãos, vamos caminhar aqui para a gente tentar concluir o primeiro mandamento. É mais breve aqui a segunda parte. A pergunta 106 é a seguinte: o que nos é particularmente ensinado pelas palavras diante de mim no primeiro mandamento? As palavras diante de mim ou diante da minha face no primeiro mandamento ensinam-nos que Deus, que vê todas as coisas, observa mais especialmente e muito lhe ofende o pecado quer ter um outro Deus qualquer. Elas, então, podem ser um argumento para nos demover desse pecado e para agravá-lo, como a mais impudente das provocações contra Deus, como também para nos persuadir a fazer, como à sua vista, tudo o que fazemos em seu serviço. Tem algumas referências aí, eu já citei, vou colocar em tela, né? Então, Deus aí criticando o povo, né, por ter abandonado, e o caso aí de Elias, que dizia: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou. Então, nós vivemos diante de Deus, como Hebreus diz também, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, nesse primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, isso quer dizer, literalmente, diante da minha face. Mas Deus é espírito, Deus não tem corpo. Então, o que é que significa isso? Né? Diante dele, né? Deus não tem face ou semblante, isso é uma figura de linguagem, que significa na presença de Deus ou à vista de Deus. Então, toda a nossa vida está diante de Deus. Pensamentos, palavras e obras. Então, a verdadeira religião, a verdadeira piedade, leva em conta que a nossa vida toda está diante de Deus. Nossos sentimentos, nosso coração estão diante de Deus. Quando estamos bem espiritualmente, quando estamos mal espiritualmente, né? Quando estamos melancólicos, quando estamos frios, estéreis, indiferentes.
quando o nosso amor esfria, nossa dedicação, tudo isso, irmãos, é diante de Deus que acontece. Então nós não podemos fugir ou escapar da presença de Deus. Tudo está diante de Deus, não tem lugar que não seja importante. A tribo mais distante, todos os homens estão diante de Deus. Então, pare para pensar nisso, né? Quão solene é isso. Todas as pessoas que estão aí fora estão diante de Deus. Seus pensamentos, seus corações. E elas, muitas vezes, ignoram a Deus, o conhecimento de Deus, não têm interesse nas coisas de Deus. Estão brutas, ignorantes sobre as suas almas, sobre o Evangelho. Né? Então, nós vivemos diante de Deus. Que personagens bíblicos tentaram se esconder de Deus? Né? Adão e Eva, Jonas. Adão e Eva por causa da sua consciência culpada, né? Jonas porque estava em rebeldia, o espírito obstinado, desobediente, indisposto, não queria obedecer a Deus, mas todos eles viram que é impossível escapar da presença de Deus. Então nós devemos ensinar, instruir, pregar o Evangelho e a lei de Deus. As pessoas precisam saber que não é só o crente que está na presença de Deus, não. Não é só nós que somos crentes, não. A vida de todos está diante de Deus, a alma, as obras de todos. E as suas vidas estão sendo desperdiçadas no pecado, em más obras, e terão que responder a Deus. Tem ídolos diante de Deus, colocam ídolos ali no coração, levantam ídolos diante de Deus. Como responder a alguém que diz que Deus é grande demais para se preocupar com os humanos, se os humanos o adoram ou não, ou grande demais para se preocupar se adoramos ou não outros deuses? Tem gente que acha que se tem um Deus, ele não está preocupado, né, com isso. Mas não, o Deus da Bíblia, ele é soberano e nada é grande demais ou pequeno, né, para estar no seu controle. Ele é o Criador, governador, né, tudo está diante dele. Os seres humanos, né, cada pensamento é sujeito ao seu juízo, é diante de Deus. Ao lermos as palavras diante de mim no primeiro mandamento, qual deveria ser a nossa atitude? Né? Nós devemos então considerar, né, que podemos ser culpados ou não do pecado de ter outro Deus e nos conscientizarmos de que esse pecado é visto e conhecido por Deus. Isso deveria ter um efeito de nos persuadir a abandoná-lo e a nos arrependermos dele. Né? Eu estava comentando a leitura do diário de David Brainerd, né? E ele pregando aos índios, os índios tinham festas pagãs lá, e ele instruindo, aí Deus usou ele para poder despertar a consciência nos índios de que a idolatria era um vício grosseiro, um pecado diante de Deus. Então, através do ensino do cristianismo, eles começaram a ver as suas almas como miseráveis, perdidas, pecando diante de Deus, sem fazer boas obras. Se morressem naquele estado, estavam perdidos. Então, tudo isso é diante de Deus. Mesmo, imagine, os índios viviam, irmãos, lá no meio do mato, como nômades, caçando. Teve uma vez que Brainerd foi pregar para um grupo deles, de 40, aí ele louvou a Deus pela providência de Deus, que eles tinham conseguido caçar 3 veados. Tinha muita carne, né? Porque senão não ia ter como eles ficarem ali e ouvir a pregação. E aí, eu vejo, eram pessoas que viviam isoladas no mato. Mas a vida deles estava diante de Deus. Brainerd viajava para pregar para aquele povo, porque eles estavam diante de Deus. A sua idolatria, o seu pecado estava diante de Deus. Então, o primeiro mandamento nos lembra disso, né, que todos estão diante de Deus. Esse é um pecado, né, de ter outro Deus na presença do Deus verdadeiro. Isso é provocação contra Deus. Isso torna o homem culpado. O crente também, né, todo crente em Cristo é culpado, ao menos às vezes, de um amor idólatra pelo mundo. Então, quando nós amamos o mundo, né, isso é uma provocação contra Deus.
Também esse diante de mim nos lembra que devemos realizar todo o nosso serviço, atividades da nossa vida, como que é diante de Deus, à sua vista. Tudo para a glória de Deus, né? Fazer tudo para a glória de Deus. Deus vê, Deus nos vê, o nosso coração. Ele vê, nós estamos aqui, Ele vê qual a atitude, né? Ou se estamos em casa, pela internet aí, quem está ouvindo aí pela internet, os irmãos que estão em casa estão diante de Deus. E Deus sabe como é que esteve o seu coração durante esse dia. O que fez, né? Como serviu a Deus, como é que você tem servido a Deus, né? Então, isso deveria lhe fazer, né, esse pensamento, odiar e temer o pecado, procurar amar e servir a Deus todo dia, todos os dias. Sua vida está diante de Deus. Então você não pode colocar nada diante de Deus. Eu estava lendo o diário estou citando aqui porque eu estou lendo, né? E hoje tem uma coisa aqui perto de concluir, mas eu quero citar, uma coisa que nos afeta muito, né? Porque quando a gente lê aquelas histórias ali, a gente vê como a gente tem muitos confortos, né? A gente inveja muito, às vezes, a gente que é brasileiro inveja muito a cultura americana, né? Os Estados Unidos é um país rico, né? Desenvolvido, mas a gente está comparando com o americano de hoje, né? Se a gente vê esses americanos lá da época de Brainerd, por exemplo, eles viviam uma vida muito mais desconfortável, né, do que nós, né? Então, eles não tinham geladeira, não tinha um chuveiro quente, né? Às vezes Brainerd dormia no relento, no frio, tinha que acender uma fogueira, às vezes estava chovendo. Eles tinham, era uma vida muito desconfortável, né, que eles viviam ali. E mesmo ali tinha algumas distrações, alguns prazeres que às vezes tentava ali cativar o coração, atrair ali a sua satisfação. O mundo tenta atrair a nossa satisfação, né? E hoje isso é muito forte, né? O lazer, as distrações. Nós como igreja estamos aqui falando de coisas sérias, do bem das almas, né? Mas tem muito mais conteúdo que agrada a carne, que distrai, que traz, é muito mais coisa que atrai satisfação terrena. E não é pecado o lazer, o entretenimento, não é pecado. Mas se torna pecado quando nós colocamos o prazer nessas coisas na frente de Deus. E Brainerd lutava com isso, e ele entendeu isso em certo momento, e tem lá no diário dele dizendo isso. Que ele decidiu depois usar o entretenimento e o lazer para que ele pudesse estar bem diante de Deus, que a gente às vezes precisa também distrair. Mas o que acontece é que há uma enxurrada de coisas no mundo e a gente acaba colocando essas coisas no lugar de Deus, encontrando prazer nessas coisas mais do que em Deus, e pouco nós temos hoje experiência de prazer em Deus. Quando foi a última vez que você encontrou alegria, prazer na devocional, na sua oração particular? Quando foi a última vez que você encontrou alegria, deleite espiritual? Porque a gente está muito sobrecarregado de alegrias e deleites carnais, talvez a gente nem saiba o que é essa alegria espiritual, de alma, né? Talvez a gente nem saiba o que é isso hoje. Nós precisamos de um avivamento. Então, a nossa vida é diante de Deus. E Deus quer não apenas que sejamos frios ou mecânicos na nossa religião, mas que a gente encontre alegria, prazer na oração secreta, não só porque fulano de tal ora secreto, ou porque fulano de tal está orando nas madrugadas e tudo, e tem não sei quanto tempo que está lá. Mas qual é o prazer, o deleite que estamos tendo nesse exercício espiritual? Então nós não podemos colocar nem o prazer do entretenimento no lugar de Deus, e nem nossas obras ou esforço. Nós devemos buscar, irmãos, encontrar
realmente prazer no Senhor. Irmãos, eu encerro aqui a exposição, não sei se tem alguma dúvida, alguma pergunta ainda, né? O tempo já avançou também. Aqui na internet diz aqui, irmã Magnólia, pastor, no caso de mulheres presbiterianas, pode ser missionária? Minha irmã Magnólia, o que acontece é que, por exemplo, na época das missões, da época que Simonton veio, e eu estou estudando missões também, é porque todo mundo quer ser o missionário no sentido de linha de frente. Mas, quando os missionários vinham médicos, enfermeiros, para a missão, para dar apoio à missão, educadores, e vinham irmãs para poder fazer o trabalho missionário, e contribuía com a missão com os seus dons. Então, hoje, o problema é que você envia uma missionária para o campo, não é que é errado, mas ela tem que ter muito jogo de cintura para ela saber até onde ela vai cumprir a sua função de missionária e saber a hora de que, não, agora é a hora de passar o bastão ali, para que ela não exerça funções que não é para as irmãs, funções pastorais, ela começa a ser um pastor ali no campo. Então, não é que em si o trabalho das irmãs, eles teriam que ser, a missionária, ela deveria receber a missionária na linhagem reformada, ela deveria receber um treinamento, então, mais focado, né, nesse trabalho de apoio nas missões. Né, procurar ter uma profissão que vá dar apoio ali no campo missionário, trabalhar na instrução de crianças, né, na evangelização. Começou a ter um grupo ali, envolve pregação em público, culto, pregação, tem homens ali já ouvindo. Aí, pela nossa visão reformada do que é a pregação, do que é o culto, aí já começa a ficar complicado você ter uma irmã ali na frente. Então, ou ela deveria, se ela é missionária, né, eu tenho um marido missionário que iria fazer esse trabalho, ou então ela teria que, na missão, fazer esse trabalho de apoio, de suporte. Né? Então, as mulheres presbiterianas missionárias, eu estou trazendo aqui a visão histórica, que eu creio nela, né? Mas não é o que acontece hoje na IPB. Então, nós temos irmãs sendo treinadas para ir plantar campo, né? E fica lá, e depois começa, de certa maneira, vão ficando, né, no campo, e vão sendo as doutrinadoras, vão doutrinar, vão pregar, só não dão a ceia, só não batizam, dão a ceia e impetram a bênção. E aí temos muitas irmãs que estão nessa condição aí. Então, biblicamente, pelo que nós cremos do papel das irmãs, isso não é o que a Igreja Reformada, né, deveria fazer. Mas não é que a gente é contra o trabalho feminino na igreja, é que ele tem um lugar, né, ele tem um lugar ali de apoio, né, de suporte. As mulheres deveriam entender isso, né? Então é uma questão que exige muita sabedoria da igreja local. Até onde ela vai permitir que uma irmã fique ali naquele campo e seja a hora ou de ela ter alguém ali, um homem na frente, ela se auxiliar, né? Até quando? Né? Então, é difícil isso, né? Mas eu entendo assim. Né? Eu entendo que as mulheres deveriam ter esse cuidado aí, a igreja, né? Também com as irmãs. Não sei se esclareceu, né? Não sei se esclareceu tudo, mas é assim que eu oriento aqui, certo? Então, caso alguma irmã queira ser missionária, né, nós orientamos dessa maneira, né? Então ela deve trabalhar como apoio ali no campo. Seria bom ela ter uma função ali educacional, né?
trabalho com crianças. E a igreja, na verdade, irmãos, a missão sempre deveria ser feita sob a supervisão dos concílios, de uma igreja local. Esse negócio de missionário lá isolado, nem Paulo fazia isso. Então, eu estou fazendo um módulo sobre missões reformadas, a história, e a gente estava estudando um teólogo holandês, Vultius, e ele dizia já isso, que a missão sempre, né, não é porque esse irmão disse, né, mas isso é bíblico, mas esse irmão lá, pioneiro na missiologia, ele dizia que a missão tem que estar debaixo da supervisão de uma igreja, de um conselho. Então, o conselho, os concílios, os presbitérios, não é jogar a irmã missionária lá e pronto, não. Não deveria acontecer isso. Daqui a pouco a irmã já está fazendo funções pastorais ali, né, sem apoio, sem a presença da igreja, dos concílios. Então, isso não é o que deveríamos fazer e praticar. Nada contra, então, a irmã evangelizar, começar um trabalho em sua casa, ali, enquanto está embrionário, mas sempre debaixo da supervisão da igreja e sabendo a hora do conselho, né, tomar a frente. Então, os homens têm que estar atentos aí, né, para poder assumir o seu posto, e as mulheres o seu, e tudo dar certo, né, para a glória de Deus. Irmãos, vou orar para encerrarmos a nossa transmissão. Oremos então. Senhor, eis-nos aqui, te agradecemos por esse momento de aprendizado, dá-nos graça, dá-nos o teu Espírito. Estamos aqui diante do Senhor, pecadores. Vem sobre nós, vem o teu reino. Seja feita a tua vontade, ó Pai. Nos dá submeter ao que aprendemos, aquilo que é bíblico. E não nos permita, ó Pai, fazer homens senhores da nossa consciência. Mas que a nossa consciência seja cativa à tua palavra. E que a tua palavra reine nos nossos dias, em nosso meio e na igreja, ó Pai. Nos dá a noite de paz, nos leva em paz. É o que pedimos, oramos, agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vou pedir aqui para a irmã Darcleide pegar aqui esse livrinho aqui. Eu estou aqui com a caixa, eu vou trazer uma orientação aqui aos irmãos. O conselho adquiriu aqui os símbolos de fé da igreja, formato brochura, pequeno, de bolso, muito bom. Não é uma venda propriamente, nós estamos repassando a preço de custo, certo? Esse material aqui, eu comprei 50, nós compramos 50 materiais desse aqui, certo? Então é o seguinte, você vai pegar o material aqui na igreja, né, em mãos. Você nem vai me dar o dinheiro, não. Você vai colocar ali no gasofilácio o preço de custo. Ele é R$10, o preço cheio dele na cultura cristã. Nós compramos por 5 e uma fração, tem o frete. Então você coloca R$6 ali no gasofilácio. Se você realmente é alguém que não tem condições, só me avise. Aí você me diz, pastor, eu estou sem condições, mas eu queria muito ter esse material. Então você me diz e você pode pegar sem custos, certo? Mas se você tem condições de realmente, não é comprar, de ressarcir a igreja nessa compra, então você coloca ali no gasofilácio o dinheiro, né? Então não é nem oferta, nem dízimo, você está só ressarcindo, né? É como se a igreja tivesse comprado para você, a preço de custo. Ok? Então está aqui a caixa, está aqui o material, os irmãos fiquem à vontade. Aqui tem tanto a confissão de fé que a gente está estudando domingo na escola bíblica, e aqui também tem a exposição dos 10 mandamentos, que estamos estudando aqui, no catecismo. E também depois eu vou estudar a oração do Pai Nosso, também tem aqui. Então fiquem à vontade para adquirir. Peguem à vontade, né? Ressarçam o dinheiro, quem quer pegar mais de um, que depois, se acabar, eu compro mais. A gente pede mais. Ok? Então eu vou encerrar a transmissão. Deus abençoe. Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor.